Pá Clínica Médico participando do programa mais uma vez. Hoje nós vamos conversar com o Dr. René para saber sobre hormônios na menopausa. Tudo bem, René? Tudo bem. Começa me explicando, menopausa é doença? Não, de jeito nenhum. Se fosse assim, a gente teria matado todas as nossas avós. Ah, né? é? De jeito nenhum. É uma situação fisiológica em que você tem um X número de óvulos e eles vão durar um tempo. E aí, a hora que eles acabarem, junto com os óvulos, a natureza meio que pensa assim, agora eu já posso descartá-los. E aí os hormônios começam a baixar progressivamente e nessa hora do climatério eles baixam rápido, então é uma redução rápida. Então não é doença, não, é uma situação tratável. Tratável. Mas a saúde e para a mulher ter uma qualidade de vida boa na menopausa, ela merece uma atenção especial. Com certeza, porque assim, a menopausa ela vem associada, se fosse só a redução do hormônio, mas modifica o corpo da mulher num conjunto. Então, baixa o hormônio feminino, o estrogênio e a progesterona, que fazem aquele ciclo, né, das menstruações. Então, o estrogênio faz com que o útero ele aumente lá dentro do endométrio e a progesterona faz com que o útero descame. E aí deixa preparado também para que possa haver a ovulação. Não havendo ovulação, ele descama. Então, há todo um processo fisiológico. Isso não acontecendo, esses hormônios não estando presentes, eles são hormônios sexuais. Então a mulher começa a ter redução de libido, quer dizer, não é todo mundo. Então, sim, mas são causas que uma podem... parte das mulheres vai sentir aquele famoso fogacho, que é aquele calorão, aquela onda de calor interminável, com suor, às vezes está frio, ela está suando, e aí ao mesmo tempo ela sente frio quando está todo mundo com calor. Então aquela inversão de temperatura própria da falta do hormônio. A diminuição do hormônio faz com que a vagina fique um pouco menos lubrificada, então tem uma relação um pouco mais incomodativa. Ela começa a ter variações de humor, algumas delas, não todas, de novo eu me refiro. Então, algumas podem ficar deprimidas, algumas dessas mulheres podem ter sintomas relacionados a isso com alterações então do humor, principalmente, como eu falei, a depressão, a musculatura diminui, os seios podem diminuir, os órgãos internos. Ou seja, tem uma série de consequências. Não é uma doença, mas é uma coisa que merece ser tratada. É quase. É um meio Agora, tsunami. quando que a mulher entra na menopausa? E uma outra pergunta também, que faz parte. Existem alguns fatores que influenciam para adiantar esse processo ou entrar mais tarde? A mulher normalmente entra dos 43 aos 53. Então, antes disso, menopausa precoce, depois disso, uma menopausa tardia. Né? Então, depende do estoque de óvulos que essa mulher tem. Mas tem esse de 43 a 53. 43 a 53 é o normal fisiológico. É isso. Mas algumas mulheres vêm com estoque baixo. Ou porque tira o útero, o ovário, se tiver retirado o ovário, ela vai ter uma menopausa precoce cirúrgica, é uma castração. Se você retirar o útero e continuar com o ovário, você vai continuar com os hormônios, entendeu? Então isso é bem diferente. Sim. Tirar o útero, você só tira a parte que menstrua. E ele não tem mais a possibilidade da pessoa engravidar. Agora, tirou o ovário, ela vai tirar toda a produção hormonal. E aí ela entra automaticamente em menopausa. Influencia diretamente na saúde. Falta do trofismo vaginal, diminuição do libido, vai sentir sintomas depressivos, ou ela vai ter alteração no perfil do corpo, na composição corporal, que a mulher, então, depois da menopausa, ela vai tendendo a criar um pouco mais de barriga, as pernas e os músculos vão diminuindo e ela aumenta, não tem o hormônio feminino, aí pressupõe-se que o hormônio masculino sobe um pouquinho em relação a isso e ela vai ter alguns sintomas mais androgênicos, né? Como surgimento de pelos no corpo, isso pode acontecer. Você já falou, mas eu queria que você exemplificasse mais. Quais as mudanças físicas que ocorrem nesse momento? E você me falou que não é uma regra. Não é uma regra. Pode acontecer. Não é uma regra. Mas normalmente o que elas notam, então, as pernas mais finas, né? Elas ficam com a região abdominal, então ocorre uma obesidade mais
danosa para o corpo. Aquela obesidade que vem com quadril largo, própria feminina, ela não tem muito problema de saúde, ela tem mais problema ortopédico. Já essa obesidade pós-menopausa, ela se concentra aqui. Ela aumenta o risco de diabetes, de hipertensão, de dislipidemias e de doenças cardiovasculares. E a mulher, a gente estava falando também sobre aquela questão da mulher parar de menstruar antes, né? Quando ela para de menstruar antes, mais cedo eu tenho que pensar em repor esse hormônio também, porque senão ela vai se comportar do ponto de vista de risco cardiovascular parecido com o homem. Então, o tratamento, ele ajuda além dessa prevenção, mas ele ajuda em algumas proteções em relação à parte fisiológica do organismo. Então, mulheres que tiraram o útero, mulheres que tiveram menopausa precoce, um trauma de crânio, tenha rompido a linha de controle entre a hipófise e o cérebro, ou uma mulher que tem uma atrofia do ovário, ou uma atrofia da célula controladora cerebral, também pode fazer menopausa. E quais os tratamentos mais eficientes, de caso a caso? Caso a caso, mas o que a gente tem de consenso é, faltou hormônio feminino, deve-se repor hormônio feminino. O que a gente vê por aí é o pessoal dando o hormônio feminino e também o hormônio masculino. Por quê? Porque as mulheres baixam o libido e aí vão lá e dão também uma dose extra de hormônio masculino. Então, reponha o hormônio feminino, ela vai melhorar o trofismo vaginal, vai melhorar a disposição, o humor, os calorões, vai se sentir mais disposta e, se necessário, você vai eventualmente fazer alguma colocação de hormônio diferente. Mas, via de regra, é estrogênio, progesterona. Se ela não tem o útero, aí você faz a reposição só de estrogênio. Muito bem. E você falou nos homens. Os homens também passam por esse tipo de problema? Não tão agudo, né? Digamos que o nosso paredão não é tão agudo. O nosso paredão é assim, o delas é assim, né? Terminou, caiu o hormônio de uma vez, né? No homem não, depois dos 40 é a menopause, né? Que seria a menopausa masculina. Alguns desses homens podem ter sintomas relacionados à redução da testosterona, que é o hormônio masculino. Então isso acontece em homens com obesidade abdominal, com o fígado gorduroso, né? Que é o que a gente chama de esteatose hepática. Esses pacientes muito estressados, que não dormem direito, muita bebida alcoólica, falta de exercício, engorduram o fígado e muitos deles podem evoluir então também com a redução dos hormônios. Reduzindo o hormônio, alguns chegam até a ter calorão, mas a maior parte altera o humor, ficam mais cansados, mais ranzinzas, às vezes deprimidos, redução do interesse sexual, redução da capacidade também das ereções, redução da aptidão para a atividade do dia a dia. Começa no homem, aquela coisa de homem. Depois dos 40. Depois dos 40. Depois dos 40. Se ele tiver esses sintomas e ainda por cima estiver com um hormônio, a testosterona, alguns falam 280, outros falam 300, aí se estiver abaixo disso a gente... Tá, mas então, depois dos 40, a pessoa que quer se cuidar tem que procurar um endocrinologista. Se tiver sintomas, deve procurar. Muito bem, eu passei um pouquinho dos 40, então eu vou procurar. Mas você viu como é falta de informação? Não tinha a menor ideia, eu estou bem, estou ótimo e tal. Mas é bom para a prevenção isso. Tem muita gente tratando demais. Overtreating, né? Quer dizer, você tratar em demasia também é perigoso. Se eu der o hormônio para o homem na dose certa, na hora certa, ele vai se prevenir, inclusive, contra essa gordurinha na barriga. Abdominal. Se eu der excesso, ele vai roncar demais, ele vai aumentar o risco cardiovascular. Mas como em tudo, né? Tem que ser um equilíbrio. Ele vai aumentar a próstata, vai aumentar o ácido úrico, o sangue vai ficar mais grosso. Então, eu tenho que ter um controle exato. Tem o ponto certo de dar, até onde eu tenho que dar e a forma como dar. Então, de preferência, tanto no homem quanto na mulher, o hormônio transdérmico ou eventualmente injetável no homem também pode ser utilizado. Na mulher e no homem, podendo evitar o tratamento oral um pouco melhor, porque o hormônio não passa pelo fígado, então não prejudica tanto o fígado. Tem um monte de detalhes, cada caso tem como se fosse um sapatinho de Cinderela. Cada pessoa tem o seu tratamento. Muito bem, você viu quanta coisa interessante? Eu, por exemplo, já tenho o horário marcado agora, né? Porque legal. É sério, eu acho que é falta de informação. Algumas pessoas não procuram tratamento, falta informação. Então, se você já passou dos 40, os homens, falando para vocês, endereço telefone da Spa Clínica Médica está no vídeo, o René
está no mercado há muito tempo, sempre procurando estudar, se aperfeiçoar na linha de trabalho, e ele tem uma equipe também no Spa Clínica Médico. O endereço de telefone está no vídeo, ligue, marque seu horário. Para as mulheres se livrar dos calorões, como o René diz, não é uma doença, mas é uma situação que precisa ser tratada para você ter qualidade de vida. É isso? Isso mesmo. Obrigado, sucesso no seu trabalho.